Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre um indicador chamado Momentum. Vocês vão entender como ele funciona e como ele pode otimizar as suas operações de trading. O indicador Momentum, ele é um indicador da análise técnica bem interessante, porque algumas pessoas vão classificá-lo como um indicador de tendência e outros vão classificar esse mesmo indicador como um indicador antecedente, porque ele consegue medir a fraqueza do movimento antes que o movimento reverta. Então, ele é muito bom para algumas pessoas que querem operar reversão de mercado, mas também pode ser usado para seguir tendência. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui o que ele mede, tá? Eu tenho um gráfico aqui de uma ação, né? Nesse caso aqui peguei a azul, eu vou inserir aqui o indicador, ó, inserir indicador, eu digito aqui Momentum, tá? É um indicador bem comum, praticamente todas as plataformas têm esse indicador, eu inseri aqui embaixo, tá? No Profit, ele vem com essa configuração padrão aqui, 10.3. Eu vou entrar dentro da configuração e eu vou tirar essa média, eu vou colocar ela para 1. Quando eu coloco média 1, eu estou anulando a média, né? Não existe média de 1. Média de 1 é o próprio número, tá? E o parâmetro aqui eu vou deixar 10. Dei um OK, pronto. O que ele está medindo, tá? O que esse indicador ele mede? Basicamente o que ele mede é a variação do fechamento atual, ele sempre considera fechamentos, tá? Do fechamento atual menos o fechamento de 10 candles atrás. Então, se eu medir aqui, ó 1, 2, vão até 10, ó, 10, tá? 10 vai ser esse candle aqui, ó. Tô usando a reguinha ali do Profit para medir 10. Então, se eu pegar o fechamento daquele candle, do primeiro candle, e subtrair desse segundo candle, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho um intervalo aí de 10 candles, tá? Nesse caso é o gráfico diário, então serão 10 dias. E tem uma diferença ó, de 6,95 mais ou menos, tá? Aqui eu teria que pegar exatamente no centavo aqui para pegar o valor exato, mas em torno de 6,95, que é exatamente o que ele está marcando aqui, ó, em torno de 6, olha lá, em torno de 6,95, 99, por aí, tá? Que é o que ele está marcando aqui. Então, basicamente é isso que ele faz, tá? Ele pega o fechamento do candle menos 10 candles atrás. Aí o próximo ele vai fazer a mesma coisa, o fechamento menos o fechamento de 10 candles atrás, tá? Ele vai fazer isso um por um. E ele faz 10 porque ele está configurado para 10, mas poderia ser 5, poderia ser 20, poderia ser qualquer coisa, tá? Então, olha só, ele sobe aqui mostrando que houve uma alta de preço em relação aos 10 últimos candles, tá? Acontece que esse gráfico, ele é um gráfico que oscila muito, tá vendo? Ele tem muito zigue-zague. Então, é normal as pessoas darem uma suavizada nessa curva. Como é que suaviza? A gente entra na configuração e ao invés de plotar um momento aqui no gráfico, a gente plota uma média desse momento, que é essa média aqui. Então, em vez de usar 1, que seria o momento normal, você pode colocar 2, 3, o mais comum é 3, vou colocar 3, ó. Ok, olha como é que a curva deu uma suavizada. Porque, na verdade, o que ele fez agora? Ele pegou os 3 últimos momentos e calculou a média, tirou a média. Então, o que ele está mostrando aqui é a média móvel do momento de 10 períodos, tá? É uma média móvel de 3 períodos, tá? Do momento de 10 períodos, tá? Só para dar essa suavizada aqui e parar com aquele monte de zigue-zague, tá? Percebe como é que a linha ficou muito mais suave? Bom, basicamente é isso que ele faz, tá? E ele é um candle, por que ele é considerado seguidor de tendência? Porque quando o preço sobe, ó, reparem aqui, o preço está subindo, tá vendo? Ele vai subir também. Mas por outro lado, ele é antecedente, porque ele mostra a fraqueza do movimento antes do preço voltar. Então aqui, ó, nesse período aqui o preço subiu e o momento também subiu, indicando que existe um momento forte ali de alta. Mas aqui logo em seguida, o que aconteceu? O preço ele deu uma consolidada, até começou a cair aqui, né? Foi uma queda bem pequena aqui, mas começou a cair. Olha o que aconteceu com o momento. O momento foi lá embaixo, indicando que ele perdeu o momento, ele perdeu a força. Esse movimento de alta aqui, ele perdeu a força. Então, essa queda aqui no indicador foi muito mais abrupta do que a queda aqui no preço. Tá vendo? Então, ele está meio que prevendo, ó, acabou o movimento de alta. Tá? Aí, de fato, depois, ó, ficou bom tempo aqui sem subir. Tá? Olha esse outro pedaço aqui. Tá? Ele sobe, vou aumentar o zoom aqui. Isso aqui, gente, isso daqui é como que a gente está interpretando o indicador, tá? Já vou mostrar algumas formas mais objetivas da gente utilizar isso aqui, ó. Vou só pegar umas setas aqui, ó.
olha só, o preço subiu, tá? E o indicador subiu também. Chegou aqui, o indicador, ele consolidou. O indicador não, o preço, né? O preço consolidou, parou de subir. E olha o que aconteceu. Caiu, tá? Caiu, o momentum caiu, tá? Então, mesmo que o preço não tenha caído, olha só, o preço só caiu aqui, ó, tá? Antes do preço começar a cair de fato, o indicador já caiu, tá? Por quê? Porque ele calcula, nesse caso que a gente configurou para 10, a diferença entre os últimos 10 candles. E esses 10 candles aqui, ó, o preço ficou no mesmo lugar, a diferença é zero. Então ele foi lá para o zero. O zero está mais ou menos aqui, ó. O zero está mais ou menos aqui, ó. Tá? Se fosse a linha do zero, está mais ou menos aqui, ó. Então o preço caiu e foi próximo para zero, mostrando que não existe mais momento, perdeu o momento. O preço parou de subir. Então o momento ele não vai cair apenas quando o preço cai, ele vai cair quando o preço para de subir também. Tá? Por isso que ele é considerado antecedente. E isso aqui dá um efeito bem legal nos backtests, tá? Quando você combina isso aqui com outros indicadores. Bom, e agora, como que a gente opera esse indicador? A gente já viu o que ele calcula, a gente já viu como ele funciona, mas como que a gente opera ele, tá? Eu vou trazer três formas aqui para você operá-lo nos seus trades. A primeira forma, que é a forma mais clássica, é o seguinte: a gente coloca aqui uma linha no indicador no nível 0. Então, eu coloco aqui, ó, posição 0, ok. Então, essa linha marca o 0, tá? Então, o que a gente faz? A primeira forma, a mais comum, a mais tradicional, é o seguinte: eu posso usar o momentum como um seguidor de tendência. Então, a partir do ponto do candle onde o momento cruzou a linha 0 para cima, ele está me indicando uma tendência de alta, tá? Então, nesse movimento aqui da azul, por exemplo, a gente compraria aqui, ó, nesse candle, tá? E encerraria quando ele perder esse momento de alta, que foi aqui, ó, quando ele cruzou o 0 para baixo, tá? Então, vou desenhar aqui, essa operação ela seria no fechamento desse candle até esse daqui que deu mais ou menos aqui, ó. Tá? Então seria esse o movimento que a gente teria comprado, tá? Então compraria aqui, que foi quando ele cruzou, tá? E venderia aqui, que foi quando ele cruzou para baixo novamente. Reparem que o preço não precisou cair para ele cruzar aqui, tá? Por ele ser esse indicador antecedente. Então ele é muito bom para dar saída, porque ele não espera o preço cair para dar saída, tá? A partir do momento que o preço estabilizou ali, ele já dá uma saída, tá? Essa é a forma mais básica de operar o indicador. Dá para operar nos dois sentidos, né? Aqui, por exemplo, aqui seria um sinal de venda, né? E ele estaria vendido até agora, porque ele está negativo, né? E a venda, ó, estaria no lucro por enquanto, né? Tem que esperar ver a saída aqui, né? Quando ele vai cruzar novamente. Pode ser operado nos dois sentidos. Claro que no caso de ações, eu recomendo fortemente operar comprado, tá? Tem até um vídeo aqui no meu canal onde eu explico por que que ações é muito mais vantajoso operar comprado do que vendido. Eu recomendo fortemente. Mas se você está operando um outro ativo ou operando day trade, dá para operar nos dois sentidos. Então, essa é a forma, tá? A primeira forma de se operar o momento. É claro que você também tem que configurar aqui, né? Aqui eu estou usando o padrão de 10 períodos. Pode ser que com 15 seja melhor, 20 seja melhor. Você consegue otimizar isso também para aquele ativo que você está operando e também para aquele tempo gráfico que você está operando. Você escolhe ali qual o momento que encaixa melhor e opera aquele momento, tá? Essa é a primeira forma. Uma segunda forma de se operar o momento é bem parecida com essa daqui, mas ao invés de pegar os sinais de entrada e saída utilizando esse indicador, a gente vai usar um outro indicador qualquer que dê sinais de entrada e saída, e o momento ele vai funcionar apenas como um filtro, tá? Geralmente para esse tipo de uso, a gente vai usar um momento maior, tá? Geralmente de 10 para cima. Vou colocar um 20 aqui, vamos ver o efeito do 20, tá? Então olha só, o 20 ele pegou um momento maior. Então durante todo esse tempo que o momento esteve acima da linha 0, vou até aumentar a espessura da linha, parece que ela está ficar 3 aqui para ficar bem destacado, tá? Durante todo esse momento que o indicador ficou acima da linha 0, eu só vou procurar operações de compra. Então eu posso operar qualquer padrão de compra que apareceu aqui no meio do caminho, tá? Enquanto o momento estiver acima do 0. Quando ele estiver abaixo do 0, eu vou operar só venda, tá? Igual aqui, ó, só operaria venda. Tá aqui para trás. Aqui compra, aqui venda, tá? Então, nesse caso, ele seria como um filtro. Olha só, esses indicadores, quando a gente usa para tendência, funcionam muito bem, ó. Tá vendo? Ó, durante toda essa queda aqui, ele está indicando, ó, só operar na ponta compradora, tá? Durante todo esse período aqui. Olha, nessa alta aqui, apenas na compra, tá? Então,
Ó, tem mais uma, olha só esse pedaço aqui, ó. Olha só, daqui de cima, tá? Até aqui embaixo, ó, durante todo esse período, o que o momento está falando? Dê preferência para operações na ponta vendida, tá? Então, quando ele estiver para baixo, você só opera na venda, quando ele estiver acima do zero, opera só na compra, tá? Então é um filtro interessante, às vezes você já tem o seu sistema aí com os sinais de entrada, saída, gerenciamento, vale a pena fazer uns testes com o momento, tá? Testa um momento de 10, de 20, 30, 50, talvez 100, vou até colocar um grande aqui, vamos ver como é que fica. 100, talvez seja muito grande ou não, hein? Tá, olha só, ele pega o período maior, tá? Então, durante todo esse movimento aqui ainda seria compra, ó. Tá? Afastar o zoom, ó, toda essa região aqui seria venda, durante todo esse período aqui, venda também. Tem que fazer os testes, tá? Para achar a melhor configuração. Então, essa é a segunda forma, utilizar ele como filtro, ele consegue otimizar várias estratégias, tá? Consegue melhorar várias estratégias, geralmente estratégias de tendência, mas mesmo estratégia de retorno à média, você pode usar entradas e saídas para uma estratégia de retorno à média e utilizar ele como filtro, tá? E uma terceira forma de operar é o seguinte, a gente não vai usar essa linha 0, a gente vai voltar aqui para o 10. Essa é uma terceira forma de operar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma média móvel, cadê a média móvel? Média móvel em cima do momento, tá? Uma média móvel, e aí também tem que fazer os testes, né? Mas geralmente uma média de 3 períodos já é o suficiente. Vou aumentar a espessura dessa linha aqui para ficar mais nítido. Mudar a cor dela também, colocar aqui um azul claro. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito bom não. Só aumentar a espessura, tá? Então eu tenho aqui, ó, momento 3, tá? E a média móvel dele em verde, tá? Então olha só, como é que funciona aqui? Aí você tem que acertar qual que é a melhor periodicidade, né? Vou colocar um 20 aqui, um 15, qual que fica melhor? 15, o 20. Isso aí você vai acertar no ativo que você estiver operando, tá? Esse aqui ainda ficou curto, 30. 30 mais ou menos, tá? Deixar um 30 aqui, tá? Como é que funciona? Funciona o seguinte, ao invés de operar com base no zero, você vai operar com base no cruzamento do momento com a sua própria média de 3 períodos, tá? Então, por exemplo, nesse movimento aqui, nós teríamos três operações aqui, tá? A primeira seria aqui embaixo nesse cruzamento, tá? Então, vou pegar essa ferramenta, olha só, ele cruzou aqui para cima e aqui ele virou para baixo, então pegou mais ou menos esse movimento aqui, ó, tá? Aqui ele cruzou para cima e aqui para baixo, pegou mais ou menos, né? Seria que isso aqui? É mais ou menos isso aqui. E aqui novamente, ó, para cima e para baixo de novo. Então pegou mais ou menos isso aqui, né? Falando assim no olho. Então aqui nós teríamos 3 trades, tá? Operando na compra com lucro, tá? Esse aqui deve ter estopado, ó. Ele entrou aqui e foi até aqui. Não, até que deu um lucro também, tá? E aqui tomou um stop, né? Ele comprou aqui e vendeu aqui, né? Foi mais um. Não, até que deu lucro também, foi tudo no lucro, tá? É claro que dá para operar na venda, que é ação, então eu não venderia, né? Porque é ação, mas se fosse um outro ativo, né? Todo esse pedaço aqui, ó, olha como é que o momento tá bem bonito aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Tá vendo? A linha do momento abaixo da sua média móvel, indicando venda. Seria uma venda durante todo esse período até que volte a cruzar novamente. Então, nesse caso, o sinal de compra e venda ele é dado pelo cruzamento do momento com a sua própria média móvel. Geralmente utiliza-se a média móvel de 3 períodos, mas é aquela coisa, né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla que você precisa testar. Pode ser que esse ativo aqui, a média de 3 seja melhor, um outro a média de 5 seja melhor, né? Então, assim, não existe aquela configuração de parâmetros que é perfeita, que funciona em todos os ativos, que funciona em todos os tempos gráficos, tá? Isso não existe, viu, gente? Não existe. E que eu estou mostrando como que é o funcionamento do indicador para você adicionar ele aí nos seus sistemas, fazer os testes, mas a configuração exata, né, a configuração que funciona naquilo que você opera, tem que fazer os testes, né? Tem que fazer o backtest ali e ver onde que ele funciona, né? Com qual configuração ele funciona, qual dessas 3 formas ali ele funciona melhor, tá? Tem alguns sistemas que como filtro ele ajuda bastante, outros não. Tem outros que como
sinais de entrada e saída ele funciona bem. Eu, particularmente, eu gosto do momento como filtro, tá? Desses 3 usos, o uso que eu tive mais resultado, né, nos backtests, que foi mais interessante, foi utilizá-lo como filtro, tá? Então, assim, mas essa foi a minha experiência nos ativos que eu testei, no tempo gráfico que eu testei. Geralmente eu testo muito diário, né? Meu tempo, o tempo gráfico principal que eu opero é o diário semanal. Nesses aí, como filtro, ficou melhor, tá? Mas aí você testa no seu ativo, no seu tempo gráfico favorito. Eu vou deixar um link aqui também do IFR. Então, se você quiser aprender como funciona, como configurar o IFR, como usá-lo nos seus trades, só clicar aqui que você vai ver um aulão completo, tudo sobre o IFR. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.